Bom dia a todos e a todas e sejam bem-vindos, sexto ano, a mais uma aula de geografia. E nessa aula de geografia, primeiramente, a gente vai tirar as dúvidas, então, das atividades que estão propostas. Então, eu gostaria muito mesmo que vocês estivessem falando sobre as atividades. Comentem, né? Só um comentário, é um assunto difícil. Se você não tem nenhuma dúvida ainda, se você nem pegou na apostila, eu sugiro que você pegue e deixe do seu lado, dê uma olhada no conteúdo, porque eu sei que talvez vocês já trabalharam em história esse conteúdo, que é sobre a atmosfera. História não, desculpa. Falei história? É ciências, né? Falou? Foi ciências que vocês já trabalharam. Eu acho que Sim, foi. era uma vez que a gente falou que a história estava não sei. O professor falou uma coisa e o professor falou outra coisa. Tá, Eu tá falei, "Não, cortando o seu áudio, tá meio baixo, não tô te escutando. mas o professor de ciência falou a mesma coisa que você, só que você falava que geografia estava a mesma coisa. É, isso mesmo. O sexto ano, ele costuma a ter um conteúdo de ciências e geografia que é muito próximo, né? Ou seja, e mesmo depois que passou pela BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, que foi feito entre vários e vários educadores para verificar uma base, você já sabe um pouco sobre isso, né? Uma base para o currículo que vai ser trabalhado no ensino fundamental. Então, mesmo assim, ainda ficou um pouco repetitivo, né? Apesar de que ciências, algumas coisas mudaram, então não ficou tanto quanto era antes. Mas eu sempre falo, é melhor você aprender algo duas vezes do que você não aprender nenhuma, né? Tanto é que fica até mais fácil para vocês, já tendo um certo conhecimento, ok? Então vamos lá. Desse conteúdo que eu passei, alguma dúvida? Por exemplo, sobre as camadas atmosféricas, sobre a questão, a relação entre o tempo e o clima atmosféricos, Eu nem aquilo. sabia muito. Desculpa, eu não estou conseguindo te escutar direito. Tá baixo o seu áudio. Eu nem sei geografia. Mas Não, não estudou ainda, não, Vitória? Não? Tá, mas então assim, não é difícil, tá? Bem tranquilo. Tanto é que quando você tem a apostila para ajudar, ajudar no sentido assim, que você tem um texto de apoio. Até eu falo, muitos estudantes, eles estão em casa e não tem nenhuma apostila, eles não têm o livro didático que não dava para levar para casa. Então, muitas vezes eles só têm um texto de apoio para estudar. Vocês têm apostila, a maioria de vocês aí consegue usar a internet, então isso é bom para você ler e tirar as dúvidas também. E aí, caso não dê, para tirar as dúvidas, é por isso que nós temos a plataforma On, aqui tem o Google Meet para estudar, e aí sim você vai sanando todas as suas dúvidas. Mas já que ninguém ainda apresentou uma dúvida, eu vou apresentar um pouco do conteúdo, né, que foi falado nessa última videoaula. Quem que já assistiu a videoaula que eu passei nessa última lá que a gente fez a atividade? Ainda vai ser para entregar até segunda-feira, ainda dá tempo. É 15, né? Na verdade, até terça. Já fez? Sim. Então, é aquela atividade sobre as camadas atmosféricas. E como nas camadas atmosféricas você não enxerga nada diferente, na verdade, o que nós vemos praticamente é como o ar, ele é um ar transparente, né?
mas nós vemos que existem nuvens. As nuvens são a condensação do ar, certo? Do vapor d'água. Então, deixa eu abrir aqui para vocês. Coisa. Oi, não te escutei, Vitória. Eu posso ler. Não deu para entender. Digita aí se der. Tá bom. Tá. Gente, por favor, quem não fez atividade ainda, vai atrás para não ficar atrasado, não ficar sem fazer e depois ter que ficar correndo atrás, fazendo as coisas atrasadas. Façam em dia, tá bom? Porque daí fica mais rápido para você e você já elimina uma matéria, tá bom? Pegue, se você fizer, você tem 15 dias para fazer. Se você fizer uma matéria por dia, uma disciplina por dia, são 8 disciplinas. Vai sobrar um bom tempo ainda para vocês. O professor, e também pode fazer um dia sim, um dia não, que vai dar tudo certo? Exatamente. Se você quiser fazer intercalando, vai sobrar tempo ainda. Agora vai ser a cada 15 dias, né? Isso. É sempre por quinzena. Apesar de, como é 15 dias, às vezes tem disciplina que você pode fazer, por exemplo, em 2 dias, porque tem bastante conteúdo. Né? Por exemplo, pega às vezes é um capítulo inteiro para estudar, porque são 15 dias, são 2 semanas, correspondente a 2 semanas de aula. Em geografia eu faço isso. É que com o sexto ano, eu ainda estou indo devagar, não estou pegando o capítulo inteiro estudando de uma vez, porque é muito conteúdo. Então, dessa vez, eu passei sobre as camadas atmosféricas e também passei sobre o tempo e o clima. Uma coisa mais rápida. Então, eu até gostaria de falar nessa aula mais sobre o tempo e clima, ok? Então, para começar a falar disso aí, eu queria saber de vocês. Se eu falar que existe um tempo atmosférico e o clima atmosférico, eu posso dizer que isso é a mesma coisa? Tá certo afirmar isso? Ó? Tempo atmosférico e Não, clima, a mesma coisa. Pode falar os dois. Não? Por não. que não? Por que você Por acha causa que não é? que, por causa que clima, para tu descobrir o clima daquela cidade, vai ter anos e anos e anos pesquisando. E o tempo é não. O tempo é tipo assim, um dia. Hoje o tempo tá chuvoso. Hoje o tempo tá ensolarado. Entendeu? Isso, entendi muito bem. É isso aí. Porque o tempo a gente se refere, tempo atmosférico, tá? A gente se refere às condições que são momentâneas da atmosfera, certo? Então, se nós temos condições que são momentâneas ou temporárias, eu vou considerar que é a condição da atmosférica atual, ou de ontem, ou de uma semana atrás. Ou seja, eu vou considerar, digamos assim, as mudanças atmosféricas que acontecem. Ah, mas não mudou nada, ficou uma semana chovendo, por exemplo. Então, o que acontece? Então, o tempo ficou chuvoso durante uma semana. Não foi o clima que ficou chuvoso. Espera aí, por que eu vou falar que o clima ficou chuvoso de repente, em uma semana? Não pode. Então, o clima é exatamente isso que você falou. É uma característica, desculpa, é uma característica de várias sucessões de tempos atmosféricos. Quando se fala sucessões de tempos, é que foram contabilizados, foram anotados os dados, né, do tempo atmosférico, e aí chegou-se a uma conclusão da característica climática, certo? E o clima, ele pode variar assim rapidamente ou não? O que vocês acham? Será que o clima de uma cidade ou de uma região
ele pode variar, sei lá, de um mês para o outro? Professor, não Oi, entendi. não entendeu? Não, A pode pergunta, repetir? a pergunta é assim, ó, o clima de uma cidade, ele pode variar durante um mês, por exemplo? Ah, esse mês o clima ficou um pouco mais seco. Não. Muito bem. O clima não fica variando, certo? A não ser que aconteça uma mudança muito grande na atmosfera que gere uma alteração climática. Só que daí ele não vai ficar voltando ao normal daí. Se ele mudar e voltar e voltar ao normal é porque não é o clima que mudou, e sim o tempo atmosférico, ok? Isso é muito importante. Eu gostaria de saber que nós temos 9 alunos, alunas, né? Não tem nenhum menino ainda. 9 alunas. Eu gostaria de saber das 9 se vocês entenderam essa diferença entre o tempo e o atmosférico e o clima. Então, pode colocar no chat aí que entendeu ou não. Não entendi, que aí eu vou explicar de novo. Isso é muito importante para continuarmos. Vamos ver. Se tiver algum que falou não, aí eu vou explicar novamente porque é importante. Professor, não é. Ninguém colocou eu não, não. Oi? Todo mundo colocou assim, é porque depois ele, quando eu estava, depois ele falou assim, Entendi. Você falou, quando colocou eu não, era outro assunto, né? ah, perguntando se era da aula, se alguém assistiu. Isso, Daí eu falei, isso, eu entendi. Bom, então tá, vamos lá. Caso tiver ainda dúvida, depois a gente vai falando. Outra coisa que é importante a gente relatar sobre a questão atmosférica é o seguinte: a troposfera. Nós estamos estudando e fazendo as atividades relacionadas às camadas. E a troposfera é uma das camadas, uma das divisões, digamos assim, da atmosfera. Depois nós temos outra camada, vamos ver se vocês lembram. Primeira camada, mais próxima da superfície, troposfera. E a segunda camada, que é acima, logo acima da troposfera, qual seria? Tá aí, nós vamos fazer diferente, já que vocês não respondem aí, nós vamos fazer em forma de quiz. Vocês topam fazer algumas perguntinhas a respeito do assunto em forma de quiz? E aí a resposta do quiz tem que ser no chat, ok? Quem digitar primeiro, Ih, professor, eu sou muito lenta para digitar. não tem problema, vai professor, que vale nota? vale nota no coração. No coração. Ai, meu Deus, não entendi. Essa Porque nota. vai que eu não respondo, daí já era, né? Não. A questão de valer nota ou não, gente, até um esclarecimento para vocês. Nós nem estamos contabilizando nota, mas sim a participação dos alunos. Por quê? Porque até foi feito um decreto falando assim que não é para dar uma nota 100, nota 10, nota 9, mas a participação, o esforço que está sendo dedicado aos alunos, porque as aulas não estão sendo normalmente é, ministradas, então fica mais difícil para os alunos entenderem, a gente compreende isso. Então, quando vocês fazem as atividades, fazem lá com empenho, né, mostram que tentaram fazer o melhor, eu leio as atividades e eu vejo, olha só, não dá, lá no Positivo On, poderia ter uma aba, sabe, poderia ter um campo que do lado da atividade que vocês enviam, tivesse uma resposta para eu digitar para vocês, oh, muito bem, fez certinho. Às vezes eu mando pela mensagem quando está muito errado, assim, né? Mas o importante é que vocês entendam o conteúdo e façam a atividade de acordo com o que a gente passou na videoaula. Agora, todos os alunos praticamente estão conseguindo assistir às videoaulas. Vamos lá.
Então vamos começar o quiz. Quem souber, responda aí. E já vai a primeira Ô, pergunta. professor, Oi. pode ser assim, ó. Só que dessa vez mudado, em vez de escrever no chat, falar no microfone. Aí todo mundo vai falar junto, irmão. Mas aí fica muito som junto, e aí não dá para entender. Mas não vai ser disputa, não, tá? Vai ser assim: quem souber, digita. Se você souber, mesmo que você ficar em segundo, terceiro lugar ali na sequência, o importante é que você sabe, e aí você vai falar assim: olha, acertei, que bom. É isso que é o Sim. objetivo, tá? Então vamos lá. Não é rapidez, mas é você demonstrar se você está entendendo o conteúdo. Então a primeira pergunta vai ser essa que eu já falei. Depois da troposfera, qual é a próxima camada quando a gente vai subindo na atmosfera? Digita lá. A segunda camada atmosférica, a segunda parte da atmosfera. Já teve uma pessoa que digitou? Vamos ver se ela acertou. Isso que eu falei até rimou. Olha que legal. Só teve uma que digitou, gente. As outras pessoas não lembram ou não estudaram ainda. É porque algumas não fizeram atividade ainda, né? Ah, por isso. Vamos ver. Duas pessoas digitaram, outra deu risada. Normal. É isso aí. Já que duas digitaram, as outras não lembram. Tem duas dormindo, eu acho. Vamos acordar. Acertou. Estratosfera. Eu acho que tá todo mundo dormindo. Pois é. Fazer o quê, né? Eu não posso ver como é que tá acontecendo. Mas tá bom. Vamos lá. Estratosfera. Muito bem. Parabéns quem acertou. Estratosfera. Tô vendo esse louro José com cabelo azul ali. Que deu até. Quem que Professor, é? Quem que é esse louro José com cabelo azul, gente? Ai, fala. é Quem o falou? Buda. Acho que é o Buda, sei lá, É Dudu. o quê? As pessoas chamam ele Dudu. É o É o Eduardo, professor. Eduardo. Muito bem-vindo, Eduardo. Um homem para representar aqui a turma. Valeu. Fala aí, quem tinha falado uma pergunta? Precisa de homem para representar tudo. Não, porque eu, às vezes só tem as meninas aqui. Eu falei, cadê os meninos dessa turma? É que enfim chegou um aí para, né, representar a turma Só porque dos o meninos. professor Acho que ele já tava, né? né? Já estava? Eu sei, mas aqui eu não tinha Já. visto por nomes ali, né? Mas vamos lá. Alguém tinha uma pergunta ali? Eu tô querendo escutar aqui, mas eu tô com fone, não adianta nada. Vamos lá então. Segunda pergunta do quiz. Vamos animar esse negócio, gente. Vai. Faz assim, dá uma espreguiçada. Olha, ó o sol. Vamos lá. Segunda pergunta. Qual é a camada atmosférica que existe a camada de ozônio? Em qual parte da atmosfera tem a camada de ozônio? Vamos lá. Aleluia não é a camada. Kaká também não. Estratosfera, não vou falar, mas vamos ver. Estratosfera, cada pergunta é difícil, né? Ô, louco, bicho, é brincadeira, meu. Tem que ter bastante conhecimento aí, bicho. Vamos lá. Pode repetir. Qual é a parte da atmosfera que contém a camada de ozônio? Seria a troposfera? Seria a estratosfera? Seria a termosfera? Seria a exosfera? Mesosfera? O professor, ainda bem que eu tenho das três apostilas, depois eu posso pegar. É, né? Bom, o importante é a gente ir aprendendo aos poucos. Então, quem colocou estratosfera, acertou. Acertou. Então, a estratosfera é onde também tem a camada de ozônio. Professor,
que é muito Se, importante para o nosso planeta. Oi, se eu fala sair do comigo. nada é porque meu celular desligou, ele tá com 5%. E eu não Põe o posso usar carregando. carregador! Põe o Não posso usar carregador! carregando. É verdade, não Eu pode, também não pode posso usar dar problema. carregando. Mas Professor, o meu celular ele dura bastante, acho que vai dar pra terminar a aula. Ah, que bom. Então fica aí, não foge não. professor, acertei as Oi, duas. acertou as duas, parabéns. Agora vai uma bem difícil, hein? Vamos ver quem vai acertar. Essa, se você acertar, você vai ganhar um prêmio, certo? E uma viagem para a Lua. Vai ser de. Não, não quero ir pra Lua. Não, Ô, mas aí você professora, fica vamos lá. pra Lua, só na imaginação, porque agora no coronavírus é até coronavírus lá no espaço também. É perigoso ter coronavírus até na Lua, né? Meu Deus. Mas vamos É, lá. Próxima pergunta. Como se chama a última camada mais próxima do espaço? A última camada atmosférica mais próxima do espaço sideral. Nossa, tem gente que digita rápido, hein? Duas pessoas já digitaram. Vamos ver as próximas. Ô, professor, é a que é mais perto ou que é o espaço? É a mais perto do espaço sideral, ou seja, a mais alta camada. Mais Ah, a alta camada. camada mais alta. Isso. Ah, então botei errado. Pode corrigir ele se você souber. Corrigir. Jesus. É, vai que aquele homem que visitou a Lua deixou corona. É, vocês sabiam que teve até um relato, teve um relato assim que, se eu não me engano, não sei se foi a China, não sei se foi a China ou a Rússia que teve, né, que teve lá e pode ter deixado algumas bactérias lá na Lua. Eu não me lembro agora o nome dos tipos de bactérias, mas alguns relatam que eles podem ter deixado bactérias lá. Você imagina se essas bactérias evoluem de alguma forma, começam a nossa. criar alguns seres lunares e dessa vez apareçam mesmo os seres lunares? Ô, professor, Oi? eu ouvi dizer que. Nossa, eu ouvi dizer uma música. Eu ouvi dizer que lá na China tem uma sopa. E daí foi isso que traz o coronavírus. Eu vou lá na. Eu vou com a capa, eu vou com o negócio de astronauta, que nem tem, mas eu vou comprar. E daí eu vou lá na China e jogo fora essa sopa. Daí eu tiro o coronavírus. É, mas, Ô, professor, mas de alguma forma, se tem uma contaminação, vamos pensar assim, se existe uma contaminação por vírus, bactérias, para acabar essa contaminação tem que erradicar. Ele tem que morrer e não pode sobrar nenhum DNA, nada, sabe? Não pode sobrar nenhum resquício daquilo. Ele tem que ser eliminado totalmente. A melhor forma seria enviar para o espaço, mas são seres microscópicos que a gente não vê. Isso é complicado, né? professor, a Essa minha professora tia. daí, quem for visitar a Lua vai ter coronavírus. É. Bom, mas vamos lá. Voltando para a aula, já que a gente está Ô, falando da professor, atmosfera e de vírus. Oi, minha tia acha que eu tenho medo de ET. você- como assim sua tia acha que você tem medo de ET? É, por causa que eu tenho medo, não sei. Eu nem Acabou, eu sei explicar. acabou de se entregar, hein? Ah, bom, É. E eu enfim, falo pra ela que eu não tenho medo. E quando nós, ela vai ali na janela e liga a lanterna no telefone dela e finge que é o ET chegando pra me pegar. cada coisa que acontece, né, para assustar, né? Bom, É. se houvessem, ainda não foi comprovado, mas se houvessem extraterrestres e eles tivessem uma evolução muito grande, maior do que a que acontece na Terra,
de alguma forma eles já tinham chegado aqui, porque o planeta Terra é o planeta mais assim diferenciado que existe na Via Láctea, né? Até hoje que foi encontrado, que foi pesquisado, tudo, ainda não se encontrou um planeta que componha a vida. E por falar em vida, vamos lá. Quais são os dois gases? Professor, não colocasse a resposta Qual a resposta? Da última dessa pergunta? foi exosfera. É a camada mais Ah, tá. próxima do espaço sideral. Exosfera. Acertaram assim, alguns ali. Vamos lá, próxima. Quais são os dois gases que têm em maior quantidade na atmosfera? Os dois gases que predominam na atmosfera. Vamos lá. Se você souber um deles, pode digitar. Mas são os dois gases que predominam, que têm maior quantidade na atmosfera. Professor, será que alguém está saindo da aula, né? Porque dá para ficar na aula ouvindo o professor, só que indo no Google, pode ser que alguém esteja fazendo isso. Tem gente que é espertinho e faz no Google rapidinho, digita e volta. Aí não tem como controlar, né? Não tem jeito. Mas de certa forma, quando a pessoa fizer isso, ela vai aprender, sabia? Ela vai lá, o fato de você ir lá e pesquisar vai ficar na sua mente que aquilo é importante. Aí você pesquisou, aí pronto. De repente você não esquece mais, né? Vamos lá então. Alguém sabe os dois gases que mais temos? Não, não é a camada agora. Eu quero saber agora os dois gases que nós temos em abundância, que tem maior quantidade na atmosfera. Um deles é tão conhecido e tão importante que, sabe, eu não posso nem falar, que termina em Enio. Termina em Enio. Já colocaram ali, ó. Já colocaram no chat. Então, quem que colocou ali no chat foi o Eduardo. Muito bem, Eduardo, é isso aí. Eduardo acertou o oxigênio e o nitrogênio. Inclusive, o nitrogênio é o que tem em maior quantidade, tá? 78% de nitrogênio. E esse gás, praticamente, nós, seres humanos, nós não utilizamos, né, diretamente. Nós não conseguimos respirar o nitrogênio ou absorver de alguma forma. Vocês sabem daí, isso já é uma curiosidade, não faz parte da matéria, mas mistura aí um pouco com ciências, geografia e ciências. Vocês sabem como que nós conseguimos absorver o nitrogênio para o nosso organismo, que é muito importante. O nitrogênio, ele precisa estar nas funções de, por exemplo, ele ajuda na formação do DNA, né, de algumas proteínas. Então, nós temos que ter o nitrogênio no corpo. E a gente não consegue respirar, a gente não consegue ter nenhuma forma de absorção desse nitrogênio, a não ser por uma coisa. Como que a gente absorve esse nitrogênio para o nosso organismo? Vamos ver se alguém acerta essa. Pode chutar, eu acho que a gente absorve, sei lá, colocando o pé no sol, colocando, respirando um ar mais frio. Oi, pode perguntar. Nada, nada, esquece. Ô, professor, eu queria perguntar uma coisa. Sim, Agora que eu lembrei que quando eu fui na praia com a minha mãe e meu pai, uma água viva, a, a gente fala uma água viva picou, né? Rachou. Mas o que é? Picou, rachou, o que é? Quando a na água viva verdade, pega. na
na verdade, a água-viva, ela tem umas formas de uns tentáculos, sabe? Como se fossem umas... Sim, um cabelo. Isso, muito bem, como se fossem uns Eu já fui fiozinhos, picada por isso. uns cabelos. Aham. Então, na verdade, ela não tem uma garra que vai picar, que vai morder, ela não tem dentes. Na verdade, o que acontece, ela vai, Queima. ela vai queimar porque ela vai liberar uma substância que ela é uma substância corrosiva para o nosso organismo, entendeu? Eu já Então, fui picada umas 3 vezes pela água-viva, mas foi bem pouquinho, assim. para quem Porque só foi tem, só com os tentáculos dela. quem tem muita alergia, ela pode dar choque anafilático, que é tipo semelhante a quando a pessoa leva a picada de abelha e começa a dar problema de... Meu primo, ele tem alergia de peixe. Uma vez ele foi tomar banho na praia e ele ficou cheio de bolinha. É, Ele não pode comer tem, camarão, só alguns peixes que ele pode tem comer. gente que tem alergias a frutos do mar, é verdade. Bom, então a água-viva, o problema da água-viva é que realmente ela tem algumas substâncias que são assim, que são que podem gerar uma queimadura, né? E dá até choque anafilático. Teve caso aqui, se eu não me engano, foi até em Governador Celso Ramos, em Palmas, teve caso no verão de pessoas que foram atacadas, né? Entre aspas, e teve que ser levada de helicóptero para o hospital por causa do choque anafilático que ela vai gerando. A pessoa vai ficando com a respiração trancada, o coração pode diminuir o batimento, é bem Nossa. complicado. Queima bastante a pele, assim. São substâncias urticárias. Eu lembrei o nome. Substâncias urticárias É, sim, meu primo também dá bastante isso. que queima. Então, assim, agora respondendo ao anterior sobre o nitrogênio, a única forma do ser humano absorver o nitrogênio é pela alimentação, sabia? Então, mas alimentação do quê? Principalmente das plantas chamadas leguminosas. Não é legumes, tipo, então eu vou comer batata, cenoura que eu vou absorver. Não, são as plantas leguminosas. Se você tiver curiosidade, mas eu vou falar algumas plantas leguminosas que a gente geralmente pode comer. Alguém sabe uma Ô, delas? professor, então Oi? eu acertei ele no chat. Você acertou? Cadê? Deixa eu ver. Eu falei 2 vezes. Deixa eu ver lá. Não era por comer planta, é isso? É isso que você falou? Comer planta. É, Isso, muito bem. É comer planta. Eu pensei que você estava falando em relação à água viva, mas é isso mesmo. Para a gente absorver o nitrogênio, tem que comer plantas que são leguminosas. E, por exemplo, tem o feijão. O feijão é leguminosa. Soja é leguminosa. Lentilha também é. Vagem, sabe aquela vagem? Eu amo lentilha. Não, Oi? eu só queria perguntar se salsinha e cebolinha, que são temperinhos, sabe, né? É leguminosa? Não, salsinha e cebolinha não é. Quando ela vem de vagens, aquela casinha das sementes, sabe? É que a gente compra direto no mercado. Então a gente acaba não vendo a origem, né? Da onde que veio o feijão? Você já viu da onde que vem o feijão? Já viu plantado? Eu já vi. Feijão não, mas eu já vi soja e vagem. Isso, então o feijão, a soja, a vagem, a lentilha, o grão de O bico, arroz eu nunca vi. o arroz não é leguminosa, mas o arroz ele é bem parecido O com trigo. ele parece um pouco com trigo, só que ele cresce assim como se fosse um capim, Eu sabe? fiquei agora curiosa pra ver. Professor, o trigo, ele não é? Ele é Oi? amarelinho, não é? A O alimentação arroz, com o arroz arroz. é o arroz natural, ele é amarelinho assim, meio bege, e aí eles deixam branco porque eles passam por
uma purificação lá, eles fazem Professor, um tipo de limpeza para deixar ele branquinho. Oi, Uhum, pode falar. o entendi. trigo é leguminoso ou leguminoso? Não, não é leguminosa. O trigo, eu não sei o nome da classificação deles, mas não é leguminosa. Leguminosa é quando tem vagem, certo? O trigo é considerado, agora eu não me lembro, isso aí é parte de botânica, sabe? Mas eu estou falando da leguminosa porque refere-se à atmosfera que tem o nitrogênio e que é importante para a gente se alimentar sobre isso, alimentar delas. Então, por exemplo, se você não come feijão, se você não come lentilha, se você não come grão de bico, se você não come vagem, se você não come, o que mais que tem? Se você não come soja, ou seja, esses alimentos que são sementinhas que vão dentro da vagem, se você não come nada disso, dificilmente você absorve nitrogênio, porque é onde tem maior quantidade de nitrogênio. Ah, mas então onde que eu adquiro isso? É claro que os alimentos, de forma geral, também tem um pouco de nitrogênio na sua constituição, mas o que mais traz, né, nitrogênio para a gente são esses. Por isso que o brasileiro come feijão, bastante feijão. O Brasil é um dos países que mais produzem e comem feijão. E é importante. Além do nitrogênio, o feijão ele tem ferro, ele tem bastante vitamina A, vitamina D, vários tipos de vitamina tem no feijão, ok? Mas vamos voltar a falar da atmosfera. O Brasil, ele tem um clima, não tem só um clima, mas o principal clima que abrange aqui a região do Brasil é um clima chamado clima tropical, certo? Por que ele recebe esse nome? Porque o Brasil recebe tem esse nome de clima tropical. Vamos ver quem acerta. Tem até aquela música assim, moro num país tropical, abençoado por Deus, que bonito por natureza, mas que beleza. É uma música, acho que é do Jorge Benjor, que mostra essa letra aí. Todo mundo lembra do Brasil por causa dessa música. Não é da idade de vocês, então vocês não vão lembrar. Porque sim, gente, no sexto ano, uma Eu música lembro dessa música. Já escutei várias vezes. às vezes passa em propagandas, na Sim. TV, às vezes passa propaganda até na internet, pode ser. Mas por que então o Brasil é um país tropical? Resposta é, vamos ver, deve ter gente pesquisando ali. Se o Brasil é um país tropical, é porque ele está localizado entre os, a maior parte, né? Não todo, mas a maior parte do Brasil localiza-se entre os, vamos ver se alguém digita, ninguém, entre os trópicos. Qual é o trópico que passa sobre o Brasil? Pergunta de geografia. Eu acho que eram trópicos. Depois que eu falei, Eduardo. Eduardo, ô louco, Eduardo. Faltam 2 minutos? Não, faltam. Não vale, eu tava digitando, professor. Tá bom. Eu não vou desconfiar, não. Não era trópico de câncer? No Brasil, trópico de Não, é outro. Eu acho que é outro lugar. é outro nome. Brasil é o trópico de Capricórnio. Então, no Brasil, no sul do Brasil, passa o trópico de Capricórnio. Ah, engraçado que na minha cidade, eu sou da cidade de Maringá, eu nasci em Maringá, Paraná. Na minha cidade passava o trópico de Capricórnio, exatamente na minha cidade. Eu morava em cima do trópico. Mas será que eu via ele todos os dias ou não? O que vocês acham? Pode falar no microfone agora. Será que eu via o trópico todos os dias? Ou tinha algum dia que eu não conseguia ver o trópico? Pode falar, gente. Agora no microfone. Será que dá pra gente ver o trópico? Capricórnio, unicórnio? Não. Capricórnio é câncer.
Trópico de Capricórnio e Câncer. O trópico de... Desculpa. O trópico de Capricórnio está ao sul, no hemisfério sul. E o trópico de Câncer está no hemisfério norte. Ok? E nós não conseguimos ver os trópicos, porque eles são linhas imaginárias. Como é que eu vou ver uma linha imaginária? Não tem como, se ela é da imaginação das pessoas, na verdade ela é considerada uma demarcação, tá? Não é porque existe uma linha, ela é uma demarcação. Então, assim, quando existe uma demarcação dos trópicos, é mais ou menos o limite de onde vai a inclinação do planeta Terra quando ele está no espaço. Digamos assim, que é o limite do ângulo que ele consegue pegar os raios do Sol que vão chegar numa posição reta, certo? Onde tem os trópicos, é uma posição chamada perpendicular. Mas isso aí depois a gente vai trabalhar mais. Bom, e agora? Mais alguma pergunta? A última pergunta para a gente finalizar a aula, então, do nosso quiz. O professor já deu aula? Já acabou? Falta 3 minutos. Ah, não. O meu computador está meio atrasado, sei lá. Nossa, no meu celular é 8h46. No meu computador é Eu também. 8h43. 8h43 no computador. O que está certo, o que está errado? Então, mais um minuto para fechar, O então. celular. Mais um minuto para fechar. Última pergunta, vamos lá. Essa aí valendo um ovo frito no almoço. Aí eu posso fazer, professor. Então, vamos lá. Não, não quero, quero batata frita. Ai, então tá bom. Então, vai um X salada. Qual é a camada atmosférica que existem muitos íons e onde acontece a aurora boreal? Qual a camada atmosférica onde existem muitos íons e onde acontece a aurora boreal? Termosfera, acertou. Termosfera, acertou. Ah, professor, não valeu. Eu não entendi, não estava entendendo. Mas essa aí teve que ser meio rápida mesmo. Mas é a camada atmosférica onde tem os íons. Íons são modificações dos átomos, tá? E tem uma relação ali de alteração de carga elétrica, enfim, são coisas mais da física. Mas a camada que tem essa aurora boreal, essa que acontece, essa coloração diferente no céu, principalmente lá nos polos, né? É chamada de termosfera ou ionosfera, ok? Então tá, gente. Foi um prazer estar com vocês. Convidem mais colegas à próxima aula para ter mais gente. Tivemos 9 alunos aqui, né? E aí a gente vai falando mais. E dúvidas, se tiver, vai lá e Ô, digita professor, lá no. desculpa, mas eu não vou poder ajudar vocês chamando amigos, porque eu tô no celular da minha mãe, não tenho número de ninguém, sou da Isadora e da Sofia. Ô, professor, Então tá bom, mas quem eu já tiver. escrevi errado na aula por causa que não tá aparecendo o corretor ali, tá? Tá, não tem problema. Isso acontece. Tá bom, gente? Então, bom fim de semana para vocês. Tá? Se vocês tiverem dúvida, coloquem lá no positivo on, na mensagem, tá bom? E assistam, por favor, as videoaulas que eu coloco no link, tá bom? Tchau, Tchau. tchau, Tchau. tchau, 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 Tchau. tchau, tchau.